Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Descomplicando Negócios da Associação Comercial de São Paulo. Eu sou o Marcos Antônio de Barros, superintendente-geral da associação e contador de formação. E é uma grande satisfação abrir esse novo ciclo de episódios, desta vez voltado para você, contador, que é a peça fundamental no sucesso de milhares de empreendedores desse nosso país. Nessa primeira conversa, vamos falar sobre um tema que já está no radar de todos vocês profissionais contábeis: o Imposto de Renda 2025. Quais são as novidades? O que mudou? Como evitar autuações, principalmente em temas sensíveis, como, por exemplo, ganhos de capital e a emissão do famoso DECORE. Para nos ajudar a responder essas perguntas, eu tenho aqui comigo hoje o Juraci Pereira, que ele é contador há mais de 40 anos, né, Juraci? Sim. E especialista em imposto de renda, que vai nos ajudar aqui. E ex-superintendente da Distrital Moca da Associação Comercial de São Paulo. É um prazer tê-lo aqui, Juraci. O prazer é todo meu, Marcos. É uma honra estar aqui na nossa casa, né? Inaugurando esse podcast. E espero poder contribuir bastante com o tema, passar algumas dicas, né, para os colegas contadores. Enfim, fico à sua disposição. Maravilha. E vamos começando aqui com o bloco 1, que vamos falar nesse primeiro bloco aqui sobre Imposto de Renda 2025, as mudanças e as dicas. Para começar, vamos direto ao ponto. Quais são as principais mudanças previstas para a declaração de Imposto de Renda 2025? Olha, mudaram os limites, né? O rendimento tributável passou a ser 33.880, rendimentos isentos R$200 mil, patrimônio acima de 800 mil. Certo. Para quem tem atividade rural, 169 mil já coloca ele na obrigatoriedade de entrega, né? E tem também aquelas situações que a pessoa vende um imóvel, teve ganho de capital, ou vendeu o imóvel, não aproveitou da isenção dentro daqueles 6 meses, né, que é permitido. Qualquer uma dessas situações obriga a pessoa a fazer o imposto de renda em 2025. Isso daí é importante, né? Porque isso daí vai levar os nossos várias pessoas que, especialmente os vossos clientes, os nossos clientes, que não faziam a declaração e agora vão ser obrigados por detalhes. E isso o contador tem que tomar muito cuidado, porque uma orientação que o cliente ou uma falta de informação que o cliente não tenha, isso pode gerar ele a fazer uma interpretação errada e levá-lo ao erro, né? E isso acho que é o nosso papel, né? Sim, e tem um item aí que eu não comentei que também é importante, até porque ultimamente o pessoal tem se aventurado, né, em investir em ações, né? Se não estava obrigado antes, ao investir nesse tipo de mercado, se ele tiver rendimento de 40 mil ou mais, ele passa a ser obrigado a entregar a declaração também, né? Muita gente, às vezes, fica irregular por conta desses detalhes. Você falou em ações, mas eu vou além. E esse pessoal que está investindo em criptomoeda? Sim, também. Que isso tem uma complexidade muito maior do que as pessoas imaginam. Não é simplesmente o fator de comprar e vender. Se você não tem a forma de documentar isso, você pode estar correndo sérios riscos, né? Exatamente. E até mercado de ações é tranquilo, que você vai lá na B3 e consegue um extrato. Sim. Tranquilamente. Agora, cripto já é um pouco mais complicado. Isso daí pode trazer problema. Pode, principalmente quando a pessoa fizer uso da cripto, né? Para pagar algo ou para transformar em reais, em
e adquirir um imóvel, por exemplo, como que ele vai dar origem para esse dinheiro se ele não estava regularmente declarado, né? É verdade. E sem também perder de vista o ganho de capital que isso gera. Exatamente. Bitcoin, quem investiu há muitos anos em Bitcoin, hoje uma Bitcoin vale $100 mil, né? Então, você imagina o ganho que isso gerou nesse tempo. E especialmente se a pessoa não fez um carnê-leão, Exato. não fez nada. Na realidade, ele está achando que ele está ganhando muito dinheiro, mas isso daí pode gerar um enorme impacto de imposto Sim. que vai comer uma parte expressiva desse suposto ganho, né? Exatamente. A gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre ganho de capital, Vamos. mas é bastante interessante. Agora, dentro daquilo que a gente estava conversando, quais são os pontos que você acha que o contador tem que prestar atenção dessas mudanças que foram geradas? Olha, Bitcoin é uma delas, né? Declarar corretamente, data, compra, custo de aquisição, porque essas informações, mais adiante, elas serão importantes, né? Para uma E em apuração. termos de documentação, porque muitas vezes isso daí está, Sim. sabe, numa chave, etc. Como que a pessoa, que tipo de informação você, como contador, você pede para que o teu cliente te forneça? No caso do Bitcoin, tem outros pontos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, é a comprovação da aquisição dessa criptomoeda. Ele precisa guardar os comprovantes da movimentação financeira que ele fez para adquiri-la, né? É o que a gente tem de oficial no momento. Mas tem outros pontos também que o contador precisa tomar muito cuidado. Despesas com educação, despesas com saúde, né? Muito cuidado com convênio médico, principalmente quando há reembolso. É necessário lançar o reembolso, porque a Receita tem essa informação e a declaração pode ir para a malha fina. Dependentes. Se você tem um dependente e ele tem renda, tem que trazer a renda dele para dentro da declaração também, e não só a despesa, né? A relação de dependência também é muito importante, né? Você pode ter filho até 24 anos, se estiver cursando a universidade, pai, mãe, né? Esposa. Você pode ter um irmão, se ele tiver alguma deficiência e for comprovado que você é o responsável por ele. Então, precisa tomar cuidado com o que vai contabilizar na declaração para não ter que ficar dando explicações depois para a Receita Federal. E você sabe que teve... Uma vez eu tive uma reunião, na realidade eu estava num encontro em que estava o secretário da Receita Federal participando, e durante a fala dele, isso daí já faz mais ou menos uns 10 anos, a fala dele foi direcionada dizendo que a Receita Federal estava se estruturando de forma tal para que no futuro eles mandassem para você a tua declaração pronta para você apenas assinar. Lógico, você ia conferir e falar, isso daqui eu quero pôr, isso daqui eu não vou pôr, essa despesa, porque justamente por isso, porque eles estão com tanta informação, e principalmente não só o contador, mas o cliente, o empreendedor, tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, principalmente com pontos que você mencionou, por exemplo, gasto médico. Antigamente o pessoal ia colocando. Hoje em dia existe um cruzamento, eu não diria que perfeito, mas eles têm... Alguém emitiu um recibo, a Receita sabe. Isso. Ele tem essa informação. Então não adianta você querer colocar isso em 2 declarações ou você utilizar esse recibo de uma forma indevida, que eles têm a informação. Uma clínica, Marcos, ela emite a nota fiscal, isso já vai para a base da Receita. Receita, né? Imediatamente. O médico, pessoa física ou autônomo, até pouco tempo não tinha esse cruzamento mais rigoroso. Hoje em dia, eles são obrigados a emitir um recibo eletrônico. Então, ele faz o atendimento, cobra pela consulta
e ele precisa fazer um recibo eletrônico vinculando o CPF dele com o CPF do paciente. Isso já fica na base da Receita para ser utilizado no imposto de renda daquela pessoa no ano seguinte, né? Então, a Receita está muito bem aparelhada. Tudo isso que você ouviu naquela ocasião já é realidade hoje. Esse ano é o ano que eu mais tenho usado a declaração pré-preenchida. A gente faz mais de 300 declarações por ano lá, né? E esse ano ela está vindo com uma qualidade muito maior. As informações estão melhores. Ainda tem coisas para melhorar. Nem tudo do banco vem. A comunicação do cartório com a Receita vem parcial, mas pelo menos vem um lembrete de que houve uma negociação de um imóvel. Então, aquilo que vem ali na declaração de bens e direitos, embora não seja perfeito, mas te dá uma dica para perguntar para o cliente, falar, qual foi a operação que você fez com o cartório e que eu tenho que lançar aqui no seu imposto de renda e não recebi a documentação ainda. A parte de despesa médica, ela já vem pronta, a educação já vem pronta. Quando ela não vem perfeita é porque a fonte que recebeu esses recursos ainda não cumpriu com a sua obrigação. Mas se a pessoa tem o comprovante, ela pode lançar, mesmo não estando na base da Receita, que se houver algum problema, apresenta a documentação para a Receita e ela vai cobrar de quem ainda não fez o que deveria ter feito, né? E um detalhe, você falando sobre isso, uma das coisas que a gente tem que ter em mente, que esse é o primeiro ano que a gente vai estar fazendo a declaração com base na modificação feita do ano retrasado sobre capitais estrangeiros. Boa, isso é um bom tema para a gente falar aqui. Porque o que aconteceu? Na realidade, o ano passado, a vida ficou um pouco mais simples, porque você simplesmente repetiu o que você vinha fazendo. Agora, esse ano, principalmente tributação de offshore, se a pessoa não tiver a documentação, os contadores, né, vão sofrer muito, porque, de novo, e outra coisa, e depende muito da opção que ele fez. O opaco ou transparente. Sim. Então, de novo, e muda muito. Eu mesmo, em um dos bancos, eu tenho algumas coisas lá, né? Eu recebi nas duas formas, opaco e transparente. É que eu optei pelo transparente, então para mim está relativamente fácil. Sim. Agora, dependendo da opção, realmente o contador, você contador, tem que estar preparado, porque, de novo, senão você vai sofrer. E qualquer coisa que você coloque na declaração que não esteja devidamente suportada pode gerar um problema para o teu cliente, mas, logicamente, que respinga em quem fez, né? Existe um acordo, né, com muitos países, né, o Brasil com muitos países, para troca de informações nesse sentido. Então, de fato, todo cuidado é pouco. Falando um pouco, pegando o teu gancho e falando um pouco também de pessoas físicas que investem no exterior, né? Eu tenho alguns clientes que têm investimento em Portugal, que têm investimento nos Estados Unidos, aplicação financeira, ações, né? E o ano passado venderam ações e as que foram mantidas geraram dividendos e a aplicação financeira gera o rendimento de aplicação, os juros ali. Para quem vende ação, a regra é apurar o ganho de capital na data da venda e não agora no imposto de renda. Exatamente. E recolher o imposto de renda. Então, eu tenho um cliente que vendeu ações, gerou lá R$400 mil de lucro e não pagou. A assessoria financeira fez o movimento, orientou ele que seria melhor estar num outro lugar, tal, mas não passou a informação, não orientou ele do reflexo do imposto de renda. E agora ele está aí com 80 e poucos mil para pagar de imposto, com multa e juros, né? E o rendimento de aplicação financeira, dividendos recebidos, esse tem um tratamento anual. Então, você pega aquele extrato consolidado, junta ali os ganhos, né,
Tem alguns países e algum tipo de rendimento que tem uma retenção maior que a nossa aqui, inclusive. Estados Unidos é assim, é 30%. Exatamente. Então, esse cliente teve rendimento de aplicação financeira, teve a retenção de 30%. Quando a gente traz isso para a declaração e tributa em 15% aqui, ele não tem imposto a pagar, porque pagou mais lá fora. Mas aquele a mais também não é compensável com o ganho de capital, por exemplo. Aplicação financeira e dividendos tem uma regra e a venda de ações gera um outro tipo de rendimento que não pode ser compensado um com o outro. Mas os dividendos não estão sujeitos a carnê-leão? Não mais. A partir da Lei 14.754, de 23, ele passou a ser tributado anualmente na declaração. Certo. É que eu falo, é uma faca de dois gumes, né? Porque é o seguinte, teoricamente, quando você faz o carnê-leão, automaticamente, se você está, suponhamos que você faça operação todo mês, sempre no mês subsequente você faz o recolhimento. Então você vai pagando aos poucos, ao passo que agora vem uma pancada, né? Pum! É de uma vez só. De uma vez. Então tudo aquilo que você teve de rendimento durante o ano, você vai ter que marchar com o imposto. Esse perfil de cliente não pode deixar mais para olhar para essas coisas só uma vez por ano. Precisa acompanhar todo mês, né? Esse em especial, eu falei para ele, como você tem essa dinâmica de mudar bastante, né? De não ficar fixo num lugar só, nós vamos precisar conversar todo mês para ver o que aconteceu para não ter esse tipo de situação. Pegar o extrato do mês, analisar, tem ou não tem imposto para pagar, né? Por alguma operação que ele tenha feito. Eu acho que esse é um procedimento recomendável para todos os investidores no mercado externo. Seja aplicação comum, como a gente tem aqui, ou em ações. E uma das coisas que o pessoal também tem que prestar atenção é o seguinte, em geral, suponhamos que você tenha grande parte do teu portfólio no exterior. Você está gerando receita lá no exterior. Só que você pode, talvez, não ter o caixa aqui. Exato. Então, o que acontece? Recurso está lá, deu resultado, está tudo bem, etc. Como que você vai pagar o imposto aqui? Você vai ter que trazer um pedaço disso. E se tiver num investimento que você não possa fazer a baixa imediata, como que você gera caixa? Será que você vai ter que arrumar empréstimo para poder pagar imposto? Isso é complicado. Precisa fazer conta, né? E o pessoal tem que prestar atenção. E isso daí eu acho que é algo que... O que acontece? Antigamente a gente já estava mais acostumado, porque vinha durante muitos anos dessa forma. Depois da mudança da lei, o impacto... E de novo, é o primeiro ano. Então, muita gente vai ter que desembolsar algumas altas quantias para poder fazer esse pagamento desse imposto. Exatamente. Bom, eu acho que para esse bloco aqui, pelo menos inicial, já está bom, né? Vamos agora para o segundo bloco, que a gente vai explorar um pouquinho aquilo que você já trouxe, Juraci, que é a parte de ganho de capital e quais são as suas implicações tributárias. Vamos compartilhar um pouquinho com nossos amigos aqui o que a gente pode fazer com relação a isso, né? Quando o assunto é ganho de capital, qual é a dica que você dá tanto para o contador quanto para o empreendedor que também está aqui com a gente, né? Para que ele tome cuidado com relação à venda do imóvel, à venda de ação que nós estamos falando agora, ou seja, qualquer ativo que está no portfólio dele. Qual que é a dica de ouro para que ele não venha a ter um problema com a Receita, ter que pagar multa retroativa, as multas podem chegar até 175%, dependendo daquilo que você fez. Sim. Então, qual que é a dica que você dá? A dica, Marcos, é sempre planejamento e organização dessas informações, né? Tem muitas variáveis quando se fala de ganho de capital.
A gente tem uma situação para quem só tem um imóvel que vale até R$ 440 mil, que é um valor pequeno, que está nesse valor há muitos anos, né? Na realidade, quando você não mexe, você não corrige o valor, você aumenta a receita. Sim. E a gente sabe que isso acontece regularmente. Né? Olha a tabela de imposto de renda. A tabela está defasada a mais de 100%, acho que 130%, 140%, né? Então, acontece o mesmo com o ganho de capital. Tem aquelas situações que a pessoa tem vários imóveis, está pensando em vender alguns imóveis para comprar um outro residencial, né? Aí o planejamento se faz mais necessário ainda. Por quê? O imóvel mais antigo é aquele que vai gerar menos imposto a pagar numa venda. Mas ele pode usar o resultado dessa venda para comprar um novo e não ter nenhum recolhimento de imposto de renda. Agora, isso daí é um assunto interessante. Por exemplo, se tem um imóvel antigo, só se que, por exemplo, eu faço isso, acho que muita gente deve fazer, ao longo dos anos você vai reformando esse imóvel, você vai tendo gastos, eu fiz uma benfeitoria nele nesse ano, 2 anos depois fez uma benfeitoria. Como que porque se você olhar no documento da Receita que você tem que preencher, você tem que preencher isso daí por mês. Sim. Como que você consegue essas informações para calcular o ganho de capital? Porque o que acontece, e eu já vi muitas situações, a pessoa não tem o detalhe. Ela tem um montante que foi lançado naquele ano, só que ela não sabe quanto que ela gastou por mês. Como que você, em geral, resolve essa situação? Assim, o que a gente recomenda, e às vezes ajuda o cliente a fazer, é montar uma planilha com essa reforma que ele fez no imóvel. Vale lembrar que nem todo gasto em um imóvel é considerado o custo do imóvel. Uma pintura, uma manutenção elétrica, essas coisas não faz parte. Mas se você faz uma grande reforma no imóvel, e esse imóvel, por conta dessa reforma, ele se tornou mais valioso, teve uma valorização, esse gasto ele pode ser considerado como benfeitoria daquele imóvel. E aí a recomendação é abrir uma linha no ano. Em geral, e isso que o pessoal tem que prestar atenção, porque eu já vi declarações que o pessoal começa a movimentar o valor original. E não pode. Não pode. Você tem que criar, tem um código de benfeitorias específico para isso. Cada ano você lança, que isso acontecer, né? Você lança ali, e não é necessário lançar mês a mês. A gente elabora uma planilha com as notas fiscais, as datas, os valores pagos, e o total dessa planilha é a benfeitoria do ano. Mas isso daí não impacta no momento em que que o sistema vai atualizar a correção? Suponhamos que você tenha feito a maior parte da benfeitoria no primeiro trimestre do ano. Se você lança por total, o sistema ele vai pegar, logicamente, o fator de correção do final do ano. Então, teoricamente, você perde 1 ano de correção. O impacto desse valor no cálculo geral, ele é muito pequeno. Então, depende do montante que você investiu. O trabalho para fazer isso mês a mês é tão grande que acaba não valendo a pena, né? Nos perfis que a gente atende. Mas eu lembro que no demonstrativo de ganho de capital, ele te mostra mês a mês. Aí você escolhe um mês para lançar ou você coloca em dezembro? Quando a gente fala de benfeitoria, não tem naquele item do imóvel, você não consegue ir agregando mês a mês. Entendi. No ganho de capital tem essa separação por mês, mas é quando você vende o imóvel e recebe parcelado. Exatamente. Aí você tributa à medida que foi recebendo, proporcionalmente, né? Na relação de bens e direitos não tem essa
possibilidade de entrar mês a mês. Por isso que entra a planilha. Então, não, esse daí tudo bem. Eu tô pensando, como a gente está falando de ganho de capital, eu estou pensando na venda, porque Sim, você tem que preencher o demonstrativo. sim. Eu já vi muito contador, né? Os colegas contadores se descabelando, porque ele tinha montantes lá, o camarada não tinha uma planilha, e aí você fica naquela sinuca, né? Pô, como que eu faço para. Para poder ter isso bem organizado, é a gente que acaba fazendo, porque o cliente ele entrega para você o pacote de documentos e a gente planilha aquilo, tira notas em duplicidade, tem documento que não é hábil, que não pode ser considerado no custo. E depois os clientes reclamam que o contador custa caro. Vai fazer esse tipo de. Vai gastar o seu tempo para fazer isso. Pois é. Porque realmente isso daí dá um trabalho enorme. Quem está atrás. E outra coisa, o importante são os impactos e efeitos que isso vai gerar lá na frente. Exato. Que é até uma das perguntas que a gente tem. E quando o assunto é erro, porque, de novo, né? Ou o cliente ou você pode cometer algum tipo de erro, né? Sim. O que, o que costuma aparecer mais frequentemente quando você está fazendo demonstrativo de ganho de capital? Qual que é o campeão de audiência em termos de erro que você tem que correr atrás para poder corrigir? Quando o cliente já está com a gente há algum tempo, isso não ocorre, mas muitas vezes é informação incompleta no cadastro do bem, na declaração. Entendi. Você não tem a data, você não tem certeza que aquele valor que está ali é o valor de escritura. Muitas vezes a gente tem que corrigir isso, né? Porque há uma troca de informações entre cartório e Receita Federal que a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Lógico. O imóvel é antigo, tem 30 anos, tudo bem, tem que ser o valor da escritura ali, mais as benfeitorias em cada ano é que vai formar o custo. Agora, quando você pega um erro, por exemplo, como esse que você mencionou, que a pessoa cometeu há 10 anos atrás, e a Receita está olhando e fala, peraí, qual que é o correto? É esse ou esse? O que o cartório me disse ou o que está na declaração? A gente recomenda, Marcos, retificar a declaração. Mas aí tem que retificar lá atrás, né? Os últimos Pelo menos 5 anos, isso. ele tem que ir analisando os efeitos, porque suponhamos que isso daí gere um pagamento de imposto, o que vai acontecer? Vai ter que pagar com juros, multa e correção. Geralmente a correção é feita para amenizar o imposto no momento da venda, né? Dificilmente gera alguma coisa 5 anos para trás. A não ser que ele tenha vendido o imóvel e aí foi verificar o custo está maior do que o valor escriturado e a Receita fez alguma crítica lá, aí sim vai gerar uma cobrança com multa e juros, né? Ainda sobre ganho de capital, tem alguns detalhes que eu acho importante frisar. E, de novo, vamos trazer isso daí para os colegas, eles precisam disso. Eu falei inicialmente da importância do planejamento e da organização, né? Quando a pessoa tem mais de um imóvel, e ela tem esses imóveis há algum tempo já, e ela pretende vender esses imóveis para comprar um outro residencial, ela precisa se organizar e fazer uso do imóvel que mais vai lhe beneficiar para poder vincular essa venda à compra do novo. Aquele imóvel muito antigo, que está com o imposto já praticamente zerado, aquele imóvel ele pode vender porque não vai doer tanto o imposto que vai gerar. Agora, aquele mais recente, que ele também pretende vender, é a melhor opção para ele vender e comprar um novo residencial e não ter tributação, porque se ele fizer na ordem inversa, ele vai perder todo o desconto que ele tinha para usar numa compra e o mais recente vai acabar gerando uma tributação muito maior, porque não tem o mesmo tempo com ele, porém não tem o redutor, né? Sim. Então, a gente já resolveu muita situação assim, do cliente, quando consulta, né, a tempo,
a gente consegue organizar e falar, olha, nessa ordem aqui, esse aqui é o primeiro que você tem que utilizar para aquela situação lá, para ficar mais confortável em termos de impostos. Os mais antigos você pode vender a qualquer momento, porque nem vai ter imposto a pagar, por exemplo. Quem tem imóvel de 1970 está zerado já, né? O fator de redução lá já eliminou a base de cálculo. Então, isso são coisas que às vezes não para pensar e aí faz numa ordem que não é muito boa. Então, você, amigo contador, esse tipo de dica vale ouro. Você tem que orientar os seus clientes com relação a isso, porque isso vai ajudá-lo. Eu tenho certeza que ele vai ser eternamente agradecido a você pela economia que você está gerando. Por isso que o contador tem um papel fundamental para você ver como o contador pode ajudar o seu cliente, o empreendedor, a economizar dinheiro? Sim. Muito. Essa dica aí é espetacular. Sim. Vocês têm 2 imóveis que você vai vender. Não vou vender isso aqui, é mais fácil. Não, não vende o mais velho, vende o mais novo. Porque você vai pagar menos imposto do que você fazendo ao contrário. Exatamente. Não, isso é bastante importante isso. E para a gente finalizar esse bloco, para quem atende empreendedores que são pessoas físicas, existem estratégias legais que ajudam essas pessoas físicas a otimizar a tributação sobre ganho de capital? Você já deu a primeira, mas tem alguma outra dica? A outra dica é organizar esses investimentos que você faz no imóvel ao longo da vida toda e não guarda documentação, não organiza, e isso depois acaba gerando um imposto para você pagar por falta de organização. Então, essa é uma dica importante, guardar, né, essas reformas. Tem um ponto interessante que eu acho que vem muito a calhar com essa tua pergunta, Marcos, que é o que o governo, ano passado, lançou de possibilidade de atualização do imóvel, os 4%, né? Então, você tem um imóvel lá que custa 100 mil reais, hoje ele vale 1 milhão. Tudo bem que tem todo um tempo com esse imóvel, ele já tem um bom desconto na base do imposto, mas o governo propôs assim, quem quiser atualizar será permitido, mas da diferença pagaria ali 4% de imposto sobre essa diferença. 900 mil, 4 vezes 9, né? 36 mil reais numa situação como essa. Será que vale a pena? Né? Para quem não tem a intenção de vender o imóvel para os próximos 15 anos, vale a pena. E depende, né? Se ele já está há um bom tempo com esse imóvel, talvez não valha a pena, porque mais 15 anos, o fator de redução já terá feito o papel da correção agora e pagando 4% agora. Concordo totalmente. Eu fiz uma conta de um caso pessoal. Falei, se eu vender esse apartamento aqui, se eu corrigir ele, né, e tal, e por daqui 2, 3 anos eu vendo esse imóvel, né, eu ia perder dinheiro. Né? Se eu ficar com ele 15 anos, eu tenho duas coisas em meu benefício. A redução, que já é regra no imposto de renda, e eu posso pegar esse dinheiro e aplicar ele e vou ter zero de imposto e o dinheiro no bolso. Né? E o dinheiro no bolso. Você sabe que quando saiu essa lei, quando saiu essa oportunidade, eu tenho um grupo de pessoas tal, e o pessoal fez um estudo. Qualquer imóvel que você vai vender até 3 anos, não valia a pena mais nem pensar, porque você ia pagar 2 vezes. Exatamente. Porque o que diz a lei? Você antecipa, mas se você vende em 3 anos, você vai ter que pagar o imposto como se devido
Hoje. Só que você antecipou esse valor. Isso daí é perdido. Perdido. Você pagou 2 vezes. Eu fiz também vários estudos. E de novo, e outra coisa, e o período, você falou 15 anos, mas entre 3 e 15 anos é muito discutível, porque depende muito do prazo que você vai estar vendendo. E sem esquecer que está chegando uma reforma tributária que em algum momento vai chegar já começou, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso, na pessoa física. Então, é um período muito longo para tanta mudança aí no horizonte. Não, seguramente, que aí... E depois que você pagou o imposto, tchau. Você não vai conseguir recuperar isso. Por isso que eu falo, era o tipo da coisa que foi vendido como uma vantagem, mas a pessoa tinha que avaliar muito corretamente o que ela queria fazer. Todos os casos, Marcos, que eu analisei até hoje, que não garantiam que ficaria com o imóvel 15 anos, não valia a pena. Nenhum deles. Por isso que ele teve uma baixa adesão. Porque, assim, as pessoas sabem fazer conta. Então, e principalmente, por exemplo, profissionais como você, que tem o teu corpo de clientes, lógico que a primeira coisa, o cliente vai bater na tua porta e vai te perguntar, o que eu faço? Você se debruçou e tenho certeza que fez milhares de cálculos. De novo, né? Na hora que você olha, fala, isso daí é um escárnio. Não vale a pena. Lá na nossa empresa, o assunto imposto de renda, a gente fala o ano inteiro sobre isso. Não é só agora. Agora é o fechamento, né? Mas a gente fala o ano inteiro. Eu sou consultado o ano inteiro para várias situações. E a mais recorrente é cliente pensando em vender o imóvel, ele pede para eu fazer uma simulação para ver qual que é o melhor momento, qual é o melhor imóvel que ele faria, se é melhor levar para uma PJ o imóvel e vender por lá. Tudo isso a gente faz o ano inteiro, a gente é consultado para isso. O planejamento tributário está se tornando uma necessidade. E, de novo, né, nós, contadores, nós temos que ter em mente, ter ciência, que não é só... Porque tem muita gente que fala assim, não, mas eu tenho pouca coisa, tal. Essa pouca coisa pode representar muita coisa amanhã, se você não souber a forma como você vai tratar os seus bens. Falar, não, eu só tenho 2 casas, tá? Eu tenho uma... Peraí, mas avalie isso. Foi um esforço para tê-las. Né? Lógico. E por isso que tem que tomar cuidado, porque o pessoal fala, não, como eu tenho pouca coisa, eu não preciso me preocupar. Sim, precisa. E por isso que tem que consultar o contador para ver o que é melhor. Você deu um exemplo aqui. Tenho 2 imóveis, eu vou vender um. Qual que eu vendo? Tá aí, você tem uma resposta que qualquer um dos empreendedores que estão assistindo fala, opa, sim, isso daí eu tenho que manter em mente. E é comum, né, a gente se deparar com pessoas que não são da área contábil e se propõem a fazer esse trabalho. Né? Cada absurdo que a gente recebe lá no escritório, eu recebi o mês passado duas pessoas, um casal, com 5 anos de declaração com problema. 5 anos. Deus. Imóvel declarado errado, benfeitoria lançada para aumentar o valor do imóvel, mas eles não tinham feito a benfeitoria. A pessoa lançou lá aleatoriamente 100 mil no ano, 200 no outro. Estava corrigindo o valor do imóvel, era o que a pessoa falava para esse casal. E os imóveis estão com eles há muito tempo. Não tinha necessidade nenhuma de ficar criando esse tipo de problema dentro da declaração, porque eles vão vender para comprar um outro residencial e terão o benefício da redução, né, da isenção do imposto, fazendo a coisa certa. Aí, depois de me ouvir, eles conversaram entre eles, no outro dia me procuraram, falaram, olha, por favor, está aqui todas as matrículas, corrija todas as declarações e deixa como deve ser o correto. E
resolvemos isso antes de qualquer ação do fisco, né? É Porque lógico. depois que a notificação chegou, não adianta. Ah, não, aí você vai ter que ir lá e olha, e os contadores falem para os seus clientes, não é algo tranquilo. Não. Você não vai lá para um bate-papo. Então você tem que ir muito bem munido de informações para poder mostrar que você está correto. Senão, E mais do que isso até, né, Marcos? Cobre bem pelo serviço. É um serviço de muita responsabilidade. lógico, Cada declaração que a gente faz, a gente responde por ela por 5 anos. lógico. Então, não é uma coisa muito simples. A gente está fazendo, contando ali uma parte da história de cada pessoa, né? O que aconteceu com ela financeiramente, o patrimônio, tarará, manda para a Receita, analisa. Isso é um trabalho de muito valor. A gente não pode fazer isso e cobrar R$ 50 para fazer uma declaração de imposto de renda. E uma coisa importante, agora a dica para o contador, tenha seguro. Porque, tudo bem, se é um erro, o seguro cobre esse tipo de coisa. Sim. Lógico, tem limitações, né? Se tem uma fraude, automaticamente não tem cobertura do Muito seguro. bem lembrado dessa necessidade. Mas é sempre muito importante porque na atividade pode acontecer, isso faz parte do negócio. Então, sempre pense nisso, sempre trabalhe com segurança e um seguro te garante isso. Tranquilidade. Agora, vamos encerrando, já acho que falamos bastante aqui dos ganhos de capital, vamos partir por outro bloco e vamos falar do famigerado Decore, que na realidade é algo que veio. Na realidade, nesses últimos tempos, né, já há bastante tempo, desde o início dos SPEDs e etc., a gente tem acrescentado informações, mas tem eliminado muito poucas coisas. Obrigações acessórias do passado, etc. A gente hoje tem uma duplicidade em determinados casos que é terrível, porque gera um excesso de trabalho para o contador, especialmente nas épocas que você tem que fazer a entrega das declarações. Sim. E isso, acho que a Receita tem que trabalhar um pouquinho mais, porque ele já tem a informação. Sim. Só que muitas vezes ele não elimina aquela obrigação que existia desde 1900 e bolinha quadrada. Continua. E é isso. E aumentando. O ano que vem nós temos mais algumas novas por conta da reforma tributária e as antigas continuam. E falando no Decore, que é um documento essencial para comprovação de renda, mas que exige uma atenção máxima no detalhe, qual é o papel da Decore na rotina do contador, especialmente neste período de entrega de declaração de imposto de renda? Olha, Decore também acontece o ano todo, né? O cliente vai comprar um imóvel, vai comprar um veículo, vai fazer algum negócio. O banco exige uma comprovação de renda. Geralmente o Decore no segundo semestre, a frequência é maior porque a última declaração entregue já está antiga, né? Exatamente. E aí precisa renovar essa percepção. Tem que atualizar. O Decore é um documento extremamente importante. É um documento com fé pública, que ao assinarmos, a gente é corresponsável por aquilo, né? Não é só... Por isso a importância do seguro. Exato. Então, o Decore tem que estar embasado, ele não pode ser feito aleatoriamente. Então, se você vai atender uma pessoa física que não tem empresa, você precisa olhar a movimentação financeira dela, ver nos extratos bancários o que está acontecendo, os créditos que ocorrem ali, para você poder estabelecer uma média de renda, assinar por isso, para ele fazer uso. Se ele é um empresário, esse Decore tem que estar atrelado à contabilidade da empresa. Tem que ter Prolabore registrado na empresa,
tem que ter uma contabilidade apurando resultado positivo para você poder incluir no decore distribuição de lucros. Você vai ter que se reportar no decore ao livro diário, onde é que essas informações estão lançadas. Então, é um documento extremamente importante. E é comum o CRC, que é o conselho que fiscaliza a nossa profissão, ir nos escritórios de contabilidade para validar uma situação ou outra de decore. Acontece muito isso quando quem fez uso do decore não está conseguindo honrar com o seu compromisso. Então, o CRC é acionado e vai no escritório fiscalizar. Se você não tem contabilidade, não tem a documentação hábil, o profissional contábil responde junto com a pessoa. Que é até uma pergunta que a gente tinha colocado aqui, né? Que ao emitir o documento, quais as responsabilidades legais do contador, e prestem atenção, e quais os cuidados que ele deve tomar para não correr riscos. Porque, de novo, você já passou, mas vamos especificamente falar sobre isso, porque isso é um problema. Sim. Não emita decore, Marcos, se não tiver documentação dando suporte para aquele decore. Uma outra coisa que é comum também, quando a gente é acionado para a emissão de um decore, a gente tem o cuidado de explicar, porque o cliente às vezes não sabe da implicação disso. Então, quando você explica direitinho, ele acaba entendendo. Ele chega lá e fala assim, pô, mas eu preciso disso daqui. Pô, é um documentozinho simples. Tá? Não, é só para o gerente, ele vai deixar na gaveta. Não caia nessa situação, né? E outra coisa, nós, profissionais contábeis, não podemos assinar nenhuma declaração de percepção de rendimento que não seja decore. Quando a gente explica para o empresário que eu não tenho a contabilidade dele na condição adequada para poder gerar aquele documento, aí ele pede para fazer uma declaração. Não, faz só uma declaração, né, que é só para o gerente lá ter e tal, não vai para lugar nenhum, vai ficar na agência. Não pode, isso é proibido e só complica, né, a situação. Então, decore sem embasamento legal, não assine. Se o cliente colocar em xeque a manutenção do contrato contigo e a assinatura do decore, deixe o cliente ir embora. A dor de cabeça será menor. Seguramente. Você está falando de uma coisa importante. O contador que está lá, ele sabe disso. Ele é pressionado. Lógico. E além do que, o ponto é responsabilidade. E tem uma pergunta que acho que é importante. Quais são as penalidades por erro, omissão ou mesmo falta de informação de como o contador pode garantir a segurança jurídica daquele documento que você está preenchendo? Ele pode ter a atividade dele interrompida, o CRC dele cassado. Olha só o risco. E é o pior que pode acontecer para um profissional da área contábil, né? Lógico. Quantos anos de faculdade, de estudo para ter a licença para exercer essa função. E o teu nome? E o nome, né? E o teu nome, que você joga tudo na lata do lixo por causa de uma declaração. Exatamente. Que isso? Por exemplo, você tem um corpo de clientes, você tem funcionários, você tem uma estrutura para atender isso. Se jogar isso, daí você rasgar e jogar fora... O pessoal lá, Marcos, eles são treinados, são orientados de como abordar esse assunto. Se a empresa está ok, manda a documentação, está tudo bonitinho, o decore é emitido automaticamente. Quando não está, eles sabem como tratar. Às vezes chamamos o cliente no escritório para explicar a situação e, assim, ter empatia com a situação, mas dizer claramente que, olha, infelizmente eu não posso te ajudar, porque não tem como dar suporte para isso. Não, e lógico. E é comum, assim, hoje não é comum porque eu não tenho tantas situações assim, mas o cliente acaba entendendo. O cliente, por exemplo, ele precisa comprovar a renda, está com a contabilidade em dia, mas está devendo o imposto federal.
ele não pode distribuir lucros. Logo, não tem base para a emissão de um decore, para justificar aquela renda. Então, tem várias situações que impedem a gente, e a gente precisa ter muita paciência e muita habilidade para explicar, porque geralmente o cliente está muito ansioso, ele precisa muito daquilo, mas você não muitas pode vezes ajudar. ele tá querendo comprar alguma coisa, está querendo aprovar um crédito, Pois é. etc. Mas Você precisa ter um cuidado aí para falar para ele, olha, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu não posso por conta dessa e dessa situação. é por isso que tem que ser claro, tem que explicar. O que dá para fazer. Agora, nenhum contador está para colocar em risco o seu CRC, o seu negócio, simplesmente para atender alguém e correndo risco. Sob pressão, Não, não lógico. faça. Bom, eu acredito que chegamos ao fim aqui do nosso terceiro bloco. E chegamos ao fim também desse nosso primeiro episódio aqui. E gostaria de agradecer imensamente a você, Juraci, pela troca de... Puxa vida, foi assim um prazer estar aqui, a gente batendo esse Igualmente, papo e levando para o nosso amigo contador conhecimento e também para os clientes dele que eventualmente estão assistindo, para poder entender um pouquinho a vida do contador, que não é uma vida fácil. Você, na realidade, para o empreendedor, você é aquele camarada que está suportando o negócio. Por quê? Porque aquilo que você faz esse negócio crescer. Sim. Você está apoiando o crescimento do empreendedor. Isso é muito importante. Eles têm que valorizar o trabalho do contador, que o trabalho do contador realmente é importante. O contador, ele pode salvar uma empresa. Sim. E, na realidade, faz isso todos os dias. Exatamente. Então, é importante. Eu passo a palavra para você para fazer suas considerações finais e, mais uma vez, agradecer a tua participação aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, né? Uma honra estar aqui. Eu queria falar sobre um assunto que foge um pouquinho do imposto de renda, mas está na pessoa física. A gente está aí com a reforma tributária andando rápido. Lógico. E se fala em reforma tributária só para empresas, né? Mas a regulamentação que saiu recentemente, a Lei Complementar 214, traz uma situação que abrange pessoas físicas. Pessoas físicas que têm 3 imóveis ou mais e fatura R$240 mil de recebimento de locação por ano, passarão a pagar IBS e CBS. Isso é uma coisa que ainda não está assim, não perceberam, né? Então, eu recomendo aos colegas contadores olhar para esse assunto para poder orientar seus clientes. Na pessoa física, né? Se esses imóveis estiverem numa holding, a tributação é mais amena. Então, façam contas, senta com o cliente e oriente ele, porque dá tempo ainda de organizar as coisas, né? Mas o tempo está correndo. A reforma, a transição era prevista para 10 anos. Nós já usamos 2 anos desse período e o ano que vem começa, de fato, a acontecer o recolhimento do IBS-CBS em substituição ao PIS e COFINS. Exatamente. Entendeu? E essa tributação sobre pessoas físicas é uma tributação nova, né? Porque não tinha esse imposto antes. Então, vai ter o imposto de renda na fonte, mais o IBS-CBS. E olha, excelente ponto, viu? Até agradeço, Juraci, estar trazendo isso, porque o ponto é o seguinte, você pega alguém, e de novo, as pessoas têm uma noção, às vezes, distorcida de quem é rico e não é rico. A pessoa que tem 5 imóveis, estão alugados por, sei eu, R$5 mil cada um, etc. Olha quanto que vai dar isso daí no final do ano.
E mais uma vez, né, Marcos, te agradecer pelo convite, né? É muito gostoso estar aqui falando com um contador, a gente troca muita coisa, né? Isso é muito enriquecedor, né, para um podcast. E quero recomendar aos nossos colegas, né, os nossos amigos contadores, que participe da Associação Comercial, uma entidade extremamente importante que pode ajudar e ajuda nós, profissionais da área contábil. Certamente, onde você está localizado, existe uma distrital da Associação Comercial e lá acontecem muitos encontros interessantes, troca de ideias, eventos direcionados a contadores e isso ajuda muito a gente na dinâmica das nossas empresas, porque quando a gente está com várias pessoas do mesmo segmento, você troca ideia, né? Aquela dificuldade que o colega tem, eu já superei, eu posso colaborar com ele, e é muito saudável isso. Então, nós contadores precisamos nos valorizar, precisamos estar mais juntos, nós podemos ser concorrentes, mas não somos inimigos, né? E o ambiente da associação comercial é um ambiente propício para isso. Inclusive, obrigado, Juraci, nós da Associação Comercial agradecemos, né? Você também é parte aqui do nosso corpo. Há bastante tempo. Há bastante tempo. Nós agradecemos e também falamos, contador, o objetivo até desses podcasts que a gente está fazendo é que todos conheçam o quanto a gente pode aliviar a carga do contador. Sim. Nós temos muitos serviços aqui dentro para você, contador, para você poder gerir o seu negócio de uma maneira mais tranquila. E, de novo, se você é contador e trabalha diretamente com empreendedores, sabe da importância de estar sempre atualizado. Nós estamos procurando fazer isso. E a boa notícia é que você não está sozinho nessa missão. Aqui na Associação Comercial de São Paulo, nós oferecemos uma série de serviços exclusivos para a classe contábil, como, por exemplo, a Clegal, o nosso canal direto para autenticações e validações e o balcão do empreendedor, onde o contador pode apoiar o crescimento dos seus clientes com muito suporte. Acesse o nosso site, acsp.com.br e saiba mais. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar essa série especial voltada para você, contador, e até o próximo episódio. Obrigado, Juraci. Muito obrigado.